pessoal, voltamos aqui e nessa aula vamos apresentar essa interface aqui do Excel, tá? Vocês viram que assim que a gente abre o Excel, você vai se deparar com esse cenário aqui. Você verá uma disposição de linhas e colunas, né? Terá essa grade aqui, um cinza mais claro. E logo acima, vocês estão observando aqui algumas palavras que parecem estar um pouco soltas e você fica naquela, eu vou usar isso para quê? Então, deixa eu te apresentar essa parte aqui de cima, onde vocês estão observando. Existem algumas variações gráficas nas versões do Excel, mas são basicamente a mesma coisa, tá? O que muda é só a forma de apresentar, mas a função delas não muda. E logo aqui acima, essa barrinha aqui, onde eu estou passando agora o mouse, ela é chamada de barra de tarefas, onde eu vou aqui iniciar a minha atividade ou a minha tarefa. Então, passeando por aqui, ó, eu tenho, né, a nossa barra e observem que abaixo dessa minha barra de tarefas, ela abre outra barra, né? Ele cria como se fosse um campo aqui, que até então a gente não sabe o que é. Essa barra que aparece aqui abaixo é a nossa barra de ferramentas. Então, uma vez que eu selecionei a aba de tarefas, ele mostra aqui para a gente quais são as ferramentas disponíveis nessa aba. Nesse caso aqui, a página inicial é o que abre de primeiro para vocês no Excel. E aqui nós temos, por exemplo, ferramentas para transferência, né, o recortar, o copiar, o colar. Eu tenho aqui ferramentas de fonte, então aqui eu consigo alterar a nossa fonte, diminuir, aumentar, deixar ela negrito, deixar ela em itálico, que é aquela letrinha um pouco inclinada, deixar ela sublinhada. Consigo adicionar uma grade, porque essa grade que você vê aqui, ela é apenas um guia para te ajudar aqui no trabalho no Excel. Mas, por exemplo, se eu chegar agora aqui e tirar a linha de grade, observe que, além de não ser impresso, você fica meio um tanto perdido, tá? Então, essa linha aqui de grade é mais para te ajudar na construção aí dos seus trabalhos dentro do Excel. Voltando aqui, nós temos também a opção de pintar, né, as nossas células, dar uma cor a ela e também dar uma cor à nossa fonte. E aí eu tenho esse azinho. Observem que ao lado nós temos uma setinha para baixo que ele abre uma grade de cores, uma paleta de cores que nós podemos utilizar no nosso projeto em Excel. Caso eu queira adicionar uma cor diferente que não está contida aqui, eu posso clicar em mais cores, clicando na nossa setinha, mais cores, e ele vai abrir para a gente essa tabela aqui, ó, com essas cores e tudo isso que a gente precisa para poder montar o nosso relatório. Eu tenho uma aba aqui de personalizar, onde eu posso lançar um código hexadecimal, que é o que? Toda cor, ela tem, eu vou clicar aqui, ó, vou alterar, e observem que eu tenho um código para essa cor. Tá vendo? Quando eu clico aqui na minha barrinha, ele tem um código, tá? Esse código é universal, para dar justamente essa cor aqui. Essa formatação é chamada de hexadecimal. E eu tenho o modelo RGB, tá? Então, seja de um jeito, seja de outro, se você tiver o código da cor, basta copiar e colar aqui, tá? E se você tiver a combinação do RGB, basta adicionar aqui os valores RGB e você terá a cor que você precisa para poder pintar a sua célula. Observaram? Logo ao lado nós temos a ferramenta de alinhamento. Esse conjunto aqui de ferramentas é para poder alinhar o texto. Eu vou aqui adicionar um texto aleatório. Olá, mundo. E observe o seguinte, eu tenho agora o meu texto na parte de baixo da minha célula e eu posso colocar ele, por exemplo, no meio da minha célula ou na parte superior. Eu posso também alinhar ele aqui à minha esquerda, posso deixar ele centralizado, posso deixar ele alinhado à direita. Posso adicionar um intervalo, um recuo. Posso mesclar células, que é quando eu junto duas células, 3 células ou mais células, como se fossem uma. Nesse caso aqui, ó, eu vou clicar em mescla e ele juntou. Se vocês observarem, eu tenho aqui 3 células, mas aqui eu tenho uma célula, porque eu fiz uma mescla. E aqui é a famosa quebra de linha, né, ou quebra de texto. Quando eu tenho um intervalo, né, um intervalo texto
intervalo de texto não, um intervalo de texto, desculpa, um intervalo de texto para ser escrito em uma célula que é muito pequena, ele acontece isso aqui, ó. Eu vou escrever aqui aleatório. Ó, ele vai ocultar parte dessa informação. Se eu insistir aqui em fechar, ó, eu meio que não consigo visualizar com clareza o que é que está escrito aqui. E aí, a ideia de você criar você acionar a quebra de linha de palavras aqui, é que você consegue fazer com que, na hora que bater aqui o finalzinho da célula, ele quebra para a linha de baixo e assim por diante. Ele vai fazendo essa quebra, tá? Logo ao lado, nós temos aqui esse conjunto de ferramentas que foi traduzido como número, mas ele vai tratar justamente das formatações do dado. Então, por exemplo, eu tenho um intervalo aqui que é um número, eu tenho um intervalo que é uma moeda, que é uma data. Então, toda essa formatação eu consigo alterar por esse conjunto aqui de ferramentas. Na sequência, nós temos aqui o que nós vimos na aula anterior, que é essa apresentação aqui de tabelas. Então, eu consigo adicionar uma formatação condicional que é ideal para gestão à vista. Então, se você é gestor, se você é um melhorador de processos, se você é um operador desse processo e entende que ou quer demonstrar de maneira mais visual esses resultados, seja se você é da parte acadêmica, da parte empresarial ou da parte industrial, seja o segmento que for, na hora que você quer comunicar alguma informação com os seus dados, você tem um grande aliado que é a formatação condicional. Ela, inclusive, esse termo aqui, condicional, ele traz para a gente a ideia de algo que eu não preciso ficar lançando direto. Como assim? Eu posso, por exemplo, adicionar uma regra seguinte. Se houver células aqui duplicadas, valores duplicados, pinta para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, A, B, C e A novamente. Vou selecionar esse intervalo aqui, como nós aprendemos na aula anterior. Vou clicar em formatação condicional e vou aqui, ó, valores duplicados. E olha só, como eu tenho aqui um valor duplicado, ele pintou para a gente essa célula dizendo que eu tenho sim um valor duplicado e aqui está essa cópia. Então, eu apago aqui e resolvo o problema. Então, essa ferramenta aqui é um grande aliado. Logo ao lado, nós temos uma formatação de tabela, que ele vai converter o nosso intervalo em uma tabela. E aqui eu consigo, por exemplo, mudar os estilos, alterar um título, alterar a formatação da minha célula, deixar mais claro, deixar mais escuro. Tudo que tange a alteração de tabelas. Eu também consigo inserir linhas, excluir e formatar, conforme nós podemos observar aqui. Ó. Eu clico com o botão direito e clico em inserir. Ele vai adicionar uma linha assim. Ó. Eu clico com o botão direito novamente e clico em excluir. E ele vai e apaga essa linha. Tira essa linha da nossa tabela. Aqui ao lado nós temos a ferramenta para criação de fórmulas. Tá? Aqui nós temos as operações mais frequentes no Excel. Operações de soma, de média, contar números, máximos, mínimos e também existem outras funções. Isso nós veremos por fórmula e utilizando essa ferramenta aqui, que ela já cria para a gente sem muita dificuldade. Tá? Temos também aqui a opção de limpar regras, limpar intervalos, enfim. Logo ao lado nós temos a opção de classificar. Essa classificação eu posso ordenar do maior para o menor, em ordem alfabética, começando pelo A, começando pelo Z. Então posso inverter essas ordens, tanto começando pelo maior, começando pelo menor, ordem crescente, ordem decrescente. Tudo isso eu consigo fazer por aqui. Aqui também eu consigo adicionar um filtro. Imagine que você tem um intervalo, uma lista, e você precisa filtrar algumas informações dessa lista. Você consegue adicionar clicando aqui ó, em filtro. Observe que na nossa célula ele cria uma setinha para baixo e essa setinha é o indicador que ali existe um filtro. Tá? Logo ao lado nós temos aqui o localizador e selecionador. Então eu vou recomendar para vocês passearem um pouco por aqui e cada aba dessa aqui, tá? Da nossa barra de tarefas, nós veremos um pouco dessas ferramentas que estão abaixo. Para não tomar muito tempo, é lógico, eu não vou aqui me deter
em falar ferramenta por ferramenta. Mas durante o curso nós iremos trabalhando essas ferramentas e aqui o que eu queria trazer para vocês é esse entendimento. Você tem aqui uma barra de tarefas que está à sua disposição e, na sequência, uma barra de ferramentas, onde você pode acionar isso de acordo com aquilo que você precisar para o seu relatório. Eu te vejo na próxima aula.